Amado amigo, estamos iniciando mais um programa Ramatiz, uma proposta de luz. Como sempre, muito felizes, cheios de alegria de ter você como companheiro nessa grande jornada. E hoje nós não vamos perder muito tempo não, porque nós temos aqui um convidado especial. Hoje nós vamos fazer uma alteração no nosso programa, né? Nós costumamos estudar as obras de Ramatiz, responder as correspondências no primeiro módulo e fazer as entrevistas no segundo. Mas como esse meu amigo tem muito assunto, né, e é um assunto muito importante para todos nós, hoje nós vamos mudar e vamos fazer o programa inteirinho com ele. Mas antes de a gente falar sobre esse nosso amigo, o nosso amado mestre vai cumprimentá-los. José Carlos Zanarotti, o guru. Vamos lá. O meu silêncio já é uma resposta para você. Ótimo, é o assumir. É um silêncio. Mas você já assumiu aqui no programa? Você lembra? Amigo e amiga, deixando a chacota dele de lado, é muito gratificante semanalmente estar junto com você. Nessa oportunidade, nesse diálogo, nós tentamos passar a você um pouco daquilo que o Ramatiz nos ensina. Também Ramatiz nos ensina que a gente deve enchincalhar um velho. Não, imagina. Mas ele fala que nós temos que seguir o guru. Bom, gente, guru pra cá, guru pra lá, ele já assumiu várias vezes aqui. Tá bom, eu sou guru. Você quer que eu mande ele colocar? Você quer que eu peça pro... Olha, de tanto, sabe aquela gota d'água que bate no metal? Água mole em pedra dura, tanto bate até que no fura. fim, eu primeiro tenho que pedir 1000 perdões a você por essa chacota aí. Agora começou o Quer programa. Quer de joelho? Não precisa. Quer de joelho ou peço? 1000 perdões é a marca. Você sabe que uma telespectadora de Londres mandou um e-mail dizendo que você é o guru dos 1000 perdões, né? Tá. Então já perdoou, tá tudo perdoado. Viu, gente? Então, né? E voltando aqui ao nosso papo, né? Hoje nós vamos falar com o Eric Schultz, que é um representante da Suda Dharma Mandalã. Seja bem-vindo, Eric. Namastê. É uma alegria ter você aqui. Muito Uma alegria bom minha você também. ter voltado novamente. Eu fico muito feliz de ter voltado. O assunto é muito vasto, né? Muito. Muito vasto. Falar sobre a vida é maravilhoso, né? É Amor, isso aí, a é isso aí. vida. Então, gente, né, no programa passado, o Eric nos explicou que ele é um estudioso e um participante da Suda Dharma Mandalã, que a gente pode dizer assim que é uma escola de mistérios, um local onde se estuda a vida, as leis espirituais, tudo aquilo que possa ajudar o ser humano a viver melhor. E uma das linhas de atuação da Suda Dharma Mandalã é a medicina Ayurveda, tá? Então, no programa passado, o Eric nos falou um pouquinho sobre a medicina Ayurveda, como ela trabalha em sintonia com a natureza, respeitando todas as leis da natureza, observando a natureza e tirando conclusões de como ajudar o ser humano, tá? E ele falou também que toda a medicina Ayurveda é baseada no estudo dos 5 elementos e do equilíbrio desses elementos. O éter, a água, o fogo, a terra e o ar, né? E hoje, nós terminamos o programa passado assim, embalados, né, Eric? Nesse assunto, muito gostoso, mas Cronos é impiedoso, né? E aí acabou o tempo. Se você pudesse falar um pouquinho, só para quem também não assistiu o programa passado, sobre essa base dos 5 elementos e como que as doenças relacionadas com esses elementos, quando tem muito, quando tem pouco, que tipo de doença normalmente acarreta? Veja, relembrando um pouquinho que o Ayurveda nasceu na Índia, né? É um sistema que se baseia na observação da natureza, e aqueles antigos rishis, que são sábios indianos, eles sistematizaram o Ayurveda observando a natureza e vendo que tudo na natureza contém os 5 elementos: éter, ar, água, fogo e terra. Esses 5 elementos existem em nosso corpo, existem em objetos inanimados, vivos, não importa, tudo tem os 5 elementos. Esses 5 elementos, quando todos nós temos proporções diferentes, esses 5 elementos dentro de nós, isso forma na gente a individualidade. Quando esses elementos eles estão em excesso ou em falta, é aí que surge a desarmonia, ou conhecido popularmente como doença, patologia, o nome que dá para isso também, não importa, a pessoa vai estar em desequilíbrio, né? Ela não vai estar se sentindo bem. Qual é a característica disso? Né? Quais são as características de uma desarmonia? É o excesso da própria característica do elemento. Então vamos dar um exemplo. Vamos lá. O elemento éter e o elemento ar,
eles se completam. Só um minutinho. Oi. Essas características, elas são plasmadas pelo princípio espiritual ou é durante a vida que elas vão se acentuando ou não? A característica é individual. Individual de cada Ela não, um. ela dá na hora da fecundação. Essa característica, a gente herda, né, a característica física, que seria as características físicas mesmo, em gerais. Genéticas. Genéticas, isso. Do nosso pai e da nossa mãe, né, do óvulo e do espermatozoide. E no Ayurveda acredita-se também que a gente traz uma herança energética, que a gente chama também no Ayurveda da individualidade do nosso ser. Que é chamado de alma, espírito, isso, aquilo. Cada um põe um nome cada um diferente. É põe mais ou menos o seguinte, exatamente naquele momento da fecundação, né, a energia primordial, que nós chamamos espírito, que fica imantada aí exatamente nesse momento, esse espírito ele vai trazer uma bagagem, uma mala, dos atos positivos e negativos que houve na vida passada. E dali ao desenvolvimento fetal até o nascimento, e à medida que o corpo vai se tomando forma das idades cronológicas, de 7 em 7, né? Então, o crescimento, existe uma atuação maior dessas energias, uma atuação maior do espírito. E, logicamente, quando tem uma atuação maior, o corpo ele se adapta a receber mais as energias cósmicas. Sim. Dos 5 elementos. Sim. E das energias também, ou das estrelas, das energias, das conjunções astrais, positiva ou negativa, de acordo com o karma de cada um. Exatamente. É exatamente aquela bagagem. Então aquilo manifesta de acordo com o corpo, vai se completando. Ele vai ganhando forma, Ele né? vai E é tomando isso que forma. vai ditar as características. Vai criar Exatamente. as características. Semanalmente, quando a mulher está grávida, ela vai, o feto ele vai se construindo. Semanalmente, a gente trabalha por semana aí, né? Cada semana vai Lua, né? construindo. É a lua, mesma coisa que a gente falou no programa passado. Vai construindo ou um tecido ou um órgão, né? O último a ser construído é o pulmão, que ele dá aproximadamente na 36ª semana, ele começa a ser construído. Alguns fetos são mais rapidinhos, rapidamente em 1, 2 semanas. Mais apressadinho. Alguns demoram até 4 semanas, que é o último mês da gestação, para se concluir, aí o feto está pronto. Durante todas essas semanas, a Prakriti, é essa forma, esse biotipo único, original de cada pessoa, ele vai se construindo. Então ele é a somatória do óvulo do espermatozoide mais energia e toda a somatória dessas semanas. Lá, a 36ª semana, onde tem a conclusão final dessa Prakriti. Mas a origem está lá. Em alguns textos indianos antigos, eu acho isso muito bonito, que eles falam que a gente não nasce, na verdade, na hora da fecundação. Não nasce, aí fica meio redundante. Ele Não é criado. Não é criado na hora da fecundação. A gente é criado na hora que o nosso pai e a nossa mãe pensa. Ah, sim. Antes ainda. Antes ainda. Na hora que ele pensa, vamos ter um filho. Nem teve o ato sexual, nada. Mas aquele pensar já foi plasmado no universo, uma energia. Nós somos co-criadores. Exatamente. Tem alguns Isso é muito casos bonito, também, isso. As pessoas videntes, o clarividente, numa jovem virgem ainda, e essa pessoa que está vendo fala, você está grávida. Porque o espírito que vai reencarnar já está em volta do corpo energético Exatamente. dela, não é? Quando vê uma pessoa com uma criança ao lado, né? Tem vários relatos sobre isso, muito bonito. Tá. É muito bonito. Viu, Eric? E aquele correlacionamento que nós acabamos cortando em relação aos níveis, né? Sim. Dos 5 elementos e as doenças relacionadas. Sim. Então vamos lá. Quando o elemento ar e éter, eles se completam e eles criam características e funções específicas no nosso corpo. Eu vou dar de cada uma, que é mais fácil, porque eu já vou falando cada uma. Quando o éter e o ar se juntam, eles são chamados de vata, conhecido popularmente com o nome dosha vata. Esse dosha vata tem características e funções. São pessoas que normalmente possuem a pele um pouco mais seca, pessoas longilíneas, né, compridas. Elas podem ser ou muito altas ou bem baixas, mas sempre magrinhas. Pessoas que têm a ossatura fina, pessoas rápidas. Elas falam com muita rapidez, embaralham as palavras, algumas vezes nem terminam a palavra, a frase não tem ponto final, aquela frase que vão emendando na outra. Pessoas que têm secura nos olhos, o cabelo é bem fininho, às vezes é quebradiço. Estou dando algumas características. As unhas são mais fracas, são compridas, né? Essas são pessoas chamadas do biotipo vata. O que é uma desarmonia
Qual é a característica de desarmonia dessas pessoas? São as próprias características em excesso. Então, por exemplo, eu tenho a pele vata naturalmente. Essa é a minha característica. Quando eu tenho uma pele muito vata, que chega a ficar craquejada ou craquelada, que as pessoas falam, ou tem até cortes na pele de tão seca que ela tá, ou chega a descamar a pele, aí é uma desarmonia. Aí é um excesso, já é uma doença. E aí como é que trata isso? Aí a gente tem que fazer o diagnóstico, identificar essa desarmonia na pessoa, e aí onde a gente vai colocar ou um fitoterápico com uma erva, ou uma tintura, ou uma decocção, E essa desarmonia, massagem. ela tem uma origem o quê? Emocional, mental? Os dois. Nos textos mais antigos falam que todas as nossas desarmonias começam na mente. Sim, tudo, né? Tudo. O universo começa na mente. Exatamente. Mas todas elas podem ter origem na mente ou no físico. Ou, quando não há nem no físico e nem na mente, não é achado, é no espiritual. Né? Pode ser ligado à questão dos planetas astrológicos, a gente falou bastante isso no programa passado, ou pode ser também de karma, né, que a pessoa traz de outras vidas, ações dessa vida mesmo, né, porque o karma a gente fala muito de karma de vida passada, mas tem dessa vida também. O karma nada mais é do que ação e reação. Ação e reação. Você faz natural. o karma dia a dia, né? Dia a dia, exatamente. E tem o karma que no Ayurveda fala muito, que é o karma externo. É o karma que a gente não tem como fugir. A poluição, por exemplo. A poluição é gerada muitas vezes nem por você, mas você... É o karma do planeta. Né? É o karma do planeta, Porque assim, é o o Ramatiz, externo. ele fala que você tá adstrito ao seu karma individual, ao karma da raça, ao karma do planeta, ao karma do sistema, Sim, ao karma da constelação, ao karma da galáxia, né? São todos eles interligados. Né? Social, coletivo, e vai embora, né? Não é só o seu karma. A gente se individual. prende muito no nosso, né? Passado, vida. E é Tem muito interessante, mais. você está colocado exatamente naquele momento. E a tua enfermidade ou a tua saúde é o teu momento. E a gente tem que aproveitar esses momentos para a ascensão do espírito. Né? Se você analisar que a gente cresce muito exatamente quando não estamos enfermos. Porque geralmente você busca o divino. Você busca as respostas que você não encontra dentro dos parâmetros conhecidos. Então, essas características que a gente não pode perder, que está tudo associado, que também com, como o Sidney falou, com as constelações, com os planetas. E é interessante que na medicina ayurvédica, ele não descarta um mapa astral, né? Não. Que acho que para começar um diagnóstico, você tem que fazer o mapa astral da pessoa. É o mais adequado. É o mais adequado. É o mais adequado, sempre. E como que fica aí, mas de acordo com a astrologia indiana, a vida começa na concepção, não tem dúvida nenhuma. Sim. Então a astrologia deve começar ali. Ali, E exatamente. não a hora que a gente está pronto. Começa ali. E como que fica o diagnóstico? O diagnóstico começa na fecundação ou quando a gente sai, tá tudo... O adequado é na fecundação. Quando eu vou fazer um diagnóstico da pessoa, eu chego a ir perguntar como foi a gravidez, como passou, como foi as semanas. Se a mãe, né, daquela pessoa ainda está viva, às vezes eu tenho que chegar até a consultar a pessoa. É interessante, né? Fazendo uma correlação com os outros diagnósticos, a homeopatia também se presta a isso. A acupuntura também. Você, na primeira consulta, fazendo dessas terapias sagradas ou terapias... se você não fazer esse diagnóstico completo de quem você era quando estava no ventre, né, você perde o fio da meada. E muitas das doenças, chamado autoimune, está associada exatamente do que a carga que o espírito traz e a conjunção astrológica. Com certeza. E, inclusive tem uma das coisas que eu me apaixonei, eu sigo a Ordem Rosa Cruz da Morte, do Max Endel. Ele se aproxima mais do nosso conhecimento porque eles são vegetarianos e antes de qualquer diagnóstico eles fazem um mapa astrológico da pessoa para ver exatamente as conjunções favoráveis ou não. Né? E dado das fases, né? São os 7 anos. Você muda a constituição cada 7 anos. Né? No Ayurveda é parecido, não é tanto assim.
mesmo essa influência que eu estava falando, né, do ar e do éter que junta a vata, a junção de fogo e água dá um elemento, dá um biotipo que a gente chama de pita, e água e terra dá um biotipo que a gente fala que é o kapha. Então ficam 3 biotipos. Ficam 3 biotipos. No final. Só que, como a gente tem todos os elementos, a gente tem os 3 biotipos dentro de nós, em proporções diferentes. Que está mais predominando. A gente tem que ver aquele que é mais predominante como essência e ver o que está mais predominando naquele momento. Naquele momento. Então a gente tem que fazer aí uma junção dos dois. Aquele que está naquele momento, ele está próximo da sua essência? Sim, então você é um ser harmônico. Não, ele não está próximo, ele está em demasia ou em falta. Então, a pessoa é um ser em desarmonia. A base para cada um vai ser o seu biotipo isso original. É interessante, vem no dia a dia. Se você consumir determinado alimento ou respirar além do limite, você vai ter problema. Se você respirar menos, você vai ter problema. Se você tomar água além do limite, você vai ter problema. Se você não tomar água, você vai ter problema. Então, tudo é o equilíbrio, é tudo né? no equilíbrio, a moderação. É o caminho do meio, Zanardi. O Ayurveda brinca muito que tudo é remédio e tudo é veneno. Né? Tem uma historinha de Buda que é muito bonita, que eu gosto sempre de contar. Uma vez ele fez um concurso, quem ia ser o médico pessoal dele. Isso é uma história, uma lenda, um mito, né? E aí ele falou, então alguém tem que trazer alguma coisa para ele, para Buda, Siddhartha Gautama, que não fosse remédio. E aí todo mundo saiu ali, no caso eles falam o planeta, né, na região, buscando isso. Então levava uma pedra, ele pegava a pedra, misturava com leite, com água, batia, via, agora você vai curar isso. Aí outro trazia uma erva, não, você faz isso aqui, virou outra remédio. Trouxe uma água do mar, foi lá e transformou em remédio. Aí até que chegou um cara chamado Nagarjuna, que é um grande Vaidya, um grande médico, virou, se ajoelhou nos pés de Buda e falou, ó grande senhor, não existe nada nesse mundo que não seja remédio. Ele falou, você vai ser o meu médico pessoal. Chegou lá, né? Porque tudo é remédio, tudo pode ser remédio, tudo é. E o Vata? Você estava falando quando ele está a mais, né? E quando ele está a menos, como é que é? Na verdade, quando ele está a menos, normalmente o oposto dele vai estar a mais. Então a característica do a mais, né, do que está exacerbado, em excesso, vai aparecer muito mais do que está menos. E vai ser o problema. Que vai ser o problema. O que está a menos. O que está a menos é mais difícil você identificar, porque sempre aparece mais, para o diagnóstico é mais fácil você identificar o que está em excesso. Porque está mais fácil para você chegar, claro, mais visível, claro. Né? Então é muito mais fácil. Como a gente sabe que o oposto de Vata é Pita ou Kapha, vai depender, então a gente já sabe se um você equilibra o que está mais, ele equilibra o que está menos. É automático, não tem como. A acupuntura também faz assim. Exatamente. Né? Porque a acupuntura, ela não cura, ela vai equilibrar o que está em excesso uma vez, ou levantar o que está em carência. Porque o outro já automaticamente é um equilíbrio. E o Pita? E na acupuntura, e na acupuntura ele vê o horário, né? Porque tem órgão que está mais predominante. No Ayurveda é a mesma coisa. É o biorritmo. É o biorritmo. No Ayurveda é a mesma coisa. Você tem os horários do dia, que o Kapha, né, o elemento vai funcionar mais forte. Por quê? Porque tem órgãos de Kapha funcionando melhor naquele horário, ou o Vata vai funcionar em outro horário, e assim você vai equilibrando como tratamento. Fazendo uma correlação com a medicina chinesa, e se num diagnóstico você vê o meridiano que está mais predominando, que a energia está passando por ali, que está em excesso, você somente trata aquele meridiano. Sim. Aí você harmoniza todo o corpo. Isso. Na medicina ayurvédica é a mesma coisa? Também. É que a acupuntura, a gente tem que relembrar que a acupuntura ela é um braço de uma medicina complexa que é a medicina chinesa. O Ayurveda também tem. Né? É um procedimento dentro de uma medicina. Né? Então o Ayurveda também tem processos como a marmaterapia, onde você vai utilizar pontos do corpo. É bom falar sobre os marmas. Que é bem específico. Não é a mesma coisa que a acupuntura, mas seria um procedimento dentro de uma complexidade médica. Daí, falando assim, esses marmas que são vários, são microchakras ou pontos de acupuntura? Como alguns correspondem com o chakra. Dentro do Ayurveda não se fala de chakra. O chakra ele nasce de uma outra cultura dentro da Índia, que é o tantrismo. Né? Existem algumas pessoas que trabalham o Ayurveda junto com o tantrismo. É bom falar, quando a gente fala o tantrismo, que a gente não está falando de nada com uma conotação sexual. É porque geralmente quando fala em tantra, a gente já liga a energia sexual. Mas não tem nada a ver. O tantrismo é uma ciência religiosa maravilhosa de adoração a Shiva e a Shakti.
né, que é a energia masculina e feminina. Não tem nada ligado à sexualidade, à relação sexual, nada disso. Nada disso. Nada disso. É espiritualidade pura. Infelizmente, aqui no Ocidente, deturpa. tá tudo deturpado. Quando fala em Tantra, né, já vai falar perversão sexual. E o que não tem nada a ver. O que não tem nada a ver com isso. Então, no Ayurveda em si, nos textos, a gente não acha nada de chakra. Como a gente conhece os chakras e conhece o Ayurveda, a gente sabe que alguns desses pontos marmas correspondem, por exemplo, aqui que a gente tem o chakra cardíaco, a gente tem o Hridaya Marma. Hridaya significa ponto do coração. Hridaya, ponto do coração. Que aí coincide, Coincide, mas aqui a gente sabe que a gente tem um órgão extremamente importante, que é o coração. Né? Os pontos marmas, eles estão em órgãos, eles estão em junções de músculos e veias, E como tendões. que é a terapia? Eu simplesmente massagear? Você vai massagear com o aroma, ou você vai massagear... Ou uma pedra preciosa. Ou uma pedra preciosa. Então tem várias. Tudo vai depender da necessidade. Vela também, né? A vela depende, o calor aí depende de como coloca. Sim, algumas porque pessoas na acupuntura usam também. usa A moxa. a moxa. Moxa no Ayurveda é parecido também. Né? Mas tudo vai depender da necessidade. No Ayurveda não se descarta nada. Depende da necessidade, se aplica. Vamos continuar com os elementos, né? Então, do Vata eu falei algumas coisinhas, né? Do Pitta. O Pitta ele é uma junção de fogo e água. Quando a gente fala fogo, o que, que a gente lembra? Uma pessoa que é forte, né? Ela é ativa, a voz dela é predominante, né? Uma voz que penetra no nosso corpo, uma pessoa que tem um olhar muito forte, ela olha dentro de nós, ela tem características normalmente de uma pele mais oleosa, o cabelo mais oleoso, cabelo branco precoce, acne é muito comum, né? São características, não são desarmonias, né? Pessoas que normalmente são raivosas, né? Não é pessoa que tem assim, uma agressividade, aí já é uma desarmonia, já é um excesso. Mas essa pessoa, normalmente, ela tem um pavio curto, como é chamado assim, popularmente. Fisicamente, ela é mediana, é o Pitta. Em desarmonia, ela vai ter tudo isso em excesso. Vai ser nervosa, vai ter muita acne, vai ter muita queda de cabelo, com 20 anos de idade já está com a cabeça branca, né? Vai ter problema de fígado, estômago, com gastrite e outras coisas mais. Alguns exemplos, e né? nas carências? Das carências, ela vai ter tudo isso com falta, com nada. Porque aí você vê que tudo é tudo um equilíbrio, né? Que o próprio Buda falou, a doutrina do meio. Exatamente. Numa vara, exatamente no meio que é o equilíbrio. Exato. No Ayurveda é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que o equilíbrio no Ayurveda não é exatamente no meio, é o que é da sua essência. Essa vai ser o seu meio, né? O meu meio, eu tenho ali o meu biotipo. O meu meio, o meu caminho do meio é quando eu estou próximo do meu biotipo. E esse biotipo, à medida que você vai crescendo, passa por fases da vida, esse biotipo muda? Não, o biotipo é original. Original. É o que você é por essência. A desarmonia muda, e aí vai mudando. Muda semanalmente, diariamente, minuto a minuto. Por exemplo, Eric, biorritmo, tem tudo. Eu não almocei hoje, eu vou ter uma desarmonia de excesso de vata. Claro. Uma coisa que me interessa, né? Eu sou portador de psoríase. Perfeito. Sua mãe até já me tratou, já me ajudou também. E eu me lembro que quando eu a entrevistei, ela disse que tem a ver com o Pitta. Pitta. A psoríase. Porque o Pitta, ele dá a psoríase, ela antes de tudo, ela se manifesta numa das casas de Pitta, que é chamado de Brajak Pitta, que é a pele. Tivacha, né? Que é a pele do nosso corpo. Tivacha é o nome em sânscrito. Então é a pele. Então ela se origina ali. Ela se manifesta na pele. Manifestação. Mas a origem é muito importante para nós. Aí todo o tratamento tem que ir na origem. Tem que ver aonde nasceu isso. Se é emocional, se não é emocional, se é alimentar, aonde está nisso. Se é kármico. Se é kármico. E aí fazer, no Ayurveda, a gente trabalha do externo para o interno e do interno para o externo. O trabalho sempre é os dois em conjunto. A gente nunca faz do externo para o interno e pronto. Faz um trabalho utópico, né? Vou trabalhar lá, tópico, né? Faz o trabalho só na pele. Não. Passa uma pomada, não. Não, a gente tem que fazer o trabalho interno. No caso da psoríase, que é uma desarmonia de Pitta e de Kapha, porque entra muito, Kapha é o próximo elemento que eu vou falar, que é o água e terra, que está ligado às emoções. Então, a psoríase ela é uma desarmonia de Kapha e de Pitta. Então, tem que trabalhar o interno, o emocional, junto com a alimentação, ervas, o dinacharya, que é a rotina da vida, o acordar, exercício, uma série de coisas, e o uso tópico.
Também, tem que fazer sempre os dois. Ayurveda, não existe partes no nosso ser humano, para nós, né? A gente é um ser humano completo. Se a pessoa chega lá com a unha do pé encravada, eu vou tratar até uma coisa que não tem absolutamente nada a ver para ela. Ela acha que não, mas eu vou tratar. Por exemplo, uma das grandes doenças do mundo, depressão. Depressão. Está ligada a qual deles? A depressão depende, pode ser qualquer um dos três, vai depender da origem da depressão. Né? Se você pode ter uma depressão vata. Depressão vata, na verdade, a pessoa está com depressão e nem sabe o que é depressão. Né? A pessoa ela se sente fechadinha, quieta no canto dela, não fala com ninguém, vive um mundo interno, muito parecido com o autista. Né, que ele vive o mundo dele. Né? O autismo, eu sempre coloco que é uma desarmonia clássica do vata. Se você quer ver uma desarmonia vata em excesso bem claro para nós, você vê um autista. Não é que quem vai ter desarmonia vata vai ser autista, não é isso. É que o autismo seria o ápice de uma desarmonia vata. Né? Tá fora do mundo. Fora do mundo, exatamente. Ar total. Já o Pitta já é uma depressão, porque ele entra em depressão quando ele não consegue concluir aquilo, ele não consegue... Porque ele tem muita energia, ele tem energia. Força. E ele põe, é a decepção. O Pitta, ele é muito a decepção, ele se decepciona ou com ele mesmo, ou com as coisas em volta, e ele entra naquela depressão de não ter conseguido conquistar aquilo, né? Ele é muito conquistador, o Pitta, né? Em absolutamente tudo na vida dele. E o Kapha está muito ligado à emoção. Então a gente tem as várias tipos de depressão também, mas é tratado tanto fisicamente, porque a depressão leva a um desgaste físico, né, em órgãos, não só na mente, como órgãos corporais. Uma pessoa depressiva por questão emocional, ou ela come demais ou ela não come nada. Isso acaba afetando órgãos internos. Vai engordar ou vai emagrecer muito. Ou dorme demais ou dorme menos. Exatamente. Ou tem insônia ou vive dormindo o tempo todo. A ansiedade é uma depressão também, né? Eu conheço pessoas, já atendi pessoas, né, no centro espírita, que a pessoa fica o dia inteiro dentro do quarto, com a luz apagada, a janela fechada e o cobertor em cima da cabeça. O dia inteiro. Exatamente. E não consegue fugir, porque fica lá embaixo pensando, né? A mente dela fica embutida, né? Embotada, né? O nome mais correto ainda. Ela fica embotada de uma tal forma que ela fica naquilo e ela não sai dali. E o pior é que tudo isso não tira ela do problema, porque ela fica pensando o tempo todo no problema. Uma das formas é tirar ela do problema. Seria qual relacionado a que desequilíbrio? De Kapha, nesse aspecto. Escuridão, fechado, umidade, ela precisa de uma coisa disso, né? Então, como é o tratamento? A gente faz o trabalho inverso. Se ela está com excesso de água e excesso de terra, a gente vai dar fogo, vai dar vento, né? Para quê? Para que ela tenha movimento. Coloca outros elementos. Outros elementos na vida Geralmente, dela. se está em excesso esses dois elementos, os outros estão em carência. Então a gente vai colocar eles. E o diagnóstico através do pulso? O diagnóstico através do pulso é o diagnóstico mais profundo que a gente tem no Ayurveda, mas ao mesmo tempo mais complicado, porque ele requer muita experiência. Então, por exemplo, o diagnóstico a gente faz com 3 dedos, né? Cada dedo corresponde a 2 elementos, né? Então, por aqui, quanto mais próximo do coração, a gente tem o elemento Kapha, o dedo do meio é o Pitta, e aqui é o Vata. Então, esse dedo corresponde a terra e água, esse dedo corresponde a ar e éter, fogo e água, e esse é o último que é o Vata, ar e éter. Então, quando a gente coloca aqui, a gente vai sentir o pulso, primeira coisa que a gente tem que fazer é sentir, achar o pulso e ver a vitalidade do pulso. Né? Quanto melhor a vitalidade, mais energia a pessoa tem, mais prana. Mas ele é muito difícil, requer muita experiência. Alunos em cursos que a gente ministra de Ayurveda... Que você vai ter que perceber em cada dedo como é que tá os elementos. Exatamente. E não é só isso, existem níveis, existem uma série de coisas. Voltando à acupuntura também, o diagnóstico parecido. É mais ou menos parecido. É parecido. A técnica é a mesma? A técnica é a mesma, mas... A percepção Mas muda aí, porque aí no Ayurveda vai ter níveis, vai ter aonde você sente no dedo, quando ele bate, você sente... Na acupuntura existe... conforme existe profundo, médio e leve. No Ayurveda existe 7 níveis. 7 em cada dedo? 7 níveis em 7 em cada dedo. Em cada dedo tem 3 partes e depende aonde bate, porque você sente nas falanges, aonde está batendo também. Aí vai que órgão está forte, que órgão está fraco. O Dr. Vasant Lad, que esteve no Brasil em 2009, se eu não me engano, foi um dos grandes professores de Ayurveda no Ocidente. Ele esteve lá no meu instituto ministrando um workshop. Ele é um indiano que foi o primeiro a trabalhar com a Ayurveda no Ocidente,
primeiro indiano, isso no 79, 80, né? Ele é um professor excelente, um clínico geral maravilhoso. Ele diz que o pulso, para a gente começar a sentir bem o pulso, a gente precisa medir 1000 pulsos. Quando a gente alcança 15.000 pulsos, é que você começa a entender o que é pulso. Porque o pulso não requer... Deve ser bem complexo mesmo. 7 níveis em cada dedo. Porque não requer só técnica, é experiência e sensibilidade nossa. Justo, isso que eu ia falar. Então, por exemplo, quando um paciente vai fazer uma consulta comigo, ela tem uma série de regras que ela tem que seguir. Tem que estar no mínimo 4 horas em jejum, tem que ter dormido bem, não pode ter feito sexo no dia anterior, não pode ter feito exercício num prazo ali de 10, 12 horas. Sim, porque altera a pulsação. Não pode tomar nada como café, refrigerante que tem muito açúcar, uma série de coisas. Álcool, cigarro. Tem que estar tranquilo. Isso de preferência tem que ser de manhã cedo, porque na hora que a gente vai tirar o pulso, você tem o pulso mais próximo do que realmente aquela pessoa é. Porque não começou a atividade do dia a dia. Exatamente. Então, você imagina, então é experiência. Porque, e nós também, né? Nós, terapeutas ou profissionais dentro da Ayurveda, a gente tem que... Quando eu vou medir um pulso, eu tenho que estar bem de saúde, a minha mente tem que estar boa, não pode estar agitada, eu não vou tomar nenhum tipo de café, refrigerante, uma série de coisas no dia que vai alterar o meu batimento cardíaco e eu posso, na hora de medir o da pessoa, confundir o meu batimento, porque a gente está o corpo inteiro tendo o batimento cardíaco, ele está reverberando em todo o nosso corpo, posso confundir o meu batimento cardíaco com o da pessoa. Então eu tenho que também levar isso. Então a sensibilidade nossa é muito grande. Gente, o papo tá bom, mas esse módulo está acabando, né? E daqui a pouco nós continuamos. Ótimo. Tem muita coisa para você falar ainda, viu? Gente, é o seguinte, vocês estão gostando, né? Eu estou aqui só ouvindo aqui, aprendendo o máximo. Eu queria mais uma vez lembrar que é muito importante o seu contato. Entre em contato conosco, né? Mande um e-mail, manda uma carta, telefona, né? Você pode ligar para o Disque Guru, né? Aquele famoso telefone. Você liga lá, fala diretamente com o cara. Vocês sabem quem é o cara, né? A sumidade, né? Ou você pode mandar uma cartinha também, é tão gostoso escrever uma cartinha. Você tem todos os dados aí na tela, mas entre em contato conosco. Para nós é muito importante, não só pelo feedback, como também para que possamos interagir. Tá? Estamos aguardando então o seu contato. Vamos agora fazer um pequeno intervalo. Já já voltamos para continuar o nosso programa. Fique conosco, até já. Você quer saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Nós damos as pistas. Revista Sexto Sentido. Grandes mestres, civilizações perdidas, entrevistas inéditas, fenômenos paranormais, fronteiras da ciência. Sexto Sentido explora os limites da ciência, revela os mistérios da humanidade, os segredos da mente. Traz entrevistas com personalidades mundiais em uma empolgante jornada a novas dimensões do conhecimento humano. Todos os mistérios do universo em uma só revista. Sexto Sentido, mensalmente nas bancas. Sementes do Infinito. Mestre Navarana trata nessa obra desse caminho interno que conduz à consciência cósmica. Para tanto, adaptou esse conhecimento iniciático oriental ao perfil psicológico ocidental. O leitor de Sementes do Infinito poderá não só aprender de Navarana, mas também envolver-se na amorosa vibração imantada nesse texto organizado por Sidney Carvalho. As Casas André Luiz cuidam de deficientes mentais e querem atender mais e melhor. Com a campanha Eu Ajudo a Construir, para a construção de novos ambulatórios, já fizemos muita coisa. Mas ainda temos bastante trabalho pela frente. Eu ajudo. Agora é a sua vez. Ajude as Casas André Luiz. A revista cristã de Espiritismo está nas bancas, transmitindo a mensagem da espiritualidade com seriedade e universalismo. Mediunidade, bioenergia, viagem astral, ufologia e temas atuais apresentados à luz da doutrina espírita. Informações, Editora Vivência,
11 6605 4651. Revista Cristã de Espiritismo, nas bancas de todo o Brasil. Vamos então à nossa agenda. Na Fraternidade Espírita Ramatiz estão abertas as inscrições para os cursos de Espiritismo e também para o estudo sistemático das obras de Ramatiz. A Fraternidade Espírita Ramatiz oferece evangelização e passes todas as terças-feiras a partir das 20 horas, quartas-feiras a partir das 16 horas e quintas-feiras a partir das 20 horas. E no dia 21 de abril, a Fraternidade Espírita Ramatiz vai promover palestra com Maria Cristina Intache, falando sobre o tema Amor e Paz, bicho. No dia 24/4, Patrícia Evangeliste vai estar proferindo palestra com o tema Bioenergia. E lembramos que todos os sábados, a partir das 12 horas, a Fraternidade Espírita Ramatiz oferece gratuitamente tratamento de saúde com operações espirituais, caso se faça necessário. E o Cefa, o Centro Espírita Francisco de Assis, também está com as inscrições abertas para os cursos de Espiritismo, com turmas às terças-feiras, das 20 às 22 horas e aos sábados, das 15h45 às 17h45. O Cefa promove o seu Projeto Alfa, todos os sábados pela manhã. Alfa, Auxílio à Família, onde são auxiliadas cerca de 80 famílias carentes da região. Estamos precisando de donativos de alimentos não perecíveis, roupas, sapatos, brinquedos, remédios, utensílios, móveis, para que possamos repassar para as famílias que estão sendo auxiliadas. E a partir de maio, o Cefa vai iniciar um novo trabalho, Mensagens de Desencarnados. Se você quer receber uma mensagem de um ser querido que já retornou à pátria espiritual, você precisa ir no dia 13 de maio, a partir das 17 horas, para fazer a sua inscrição. Você vai no dia 13, faz a inscrição, participa da palestra, do trabalho e depois volta no dia 20 para buscar a mensagem, se é que ela for transmitida, porque nós não assumimos essa responsabilidade. Como dizia o Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. No entanto, se você quiser tentar, 13 de maio, nós estaremos lá esperando você para se inscrever, para receber a mensagem. A partir das 17 horas, a inscrição será das 17 às 18 horas, tá? Porque depois começam os trabalhos. E todos os sábados pela manhã, tá? O Cefa oferece também o Projeto Lírios, tratamento de saúde para vícios, onde uma equipe especializada multidisciplinar atende não só o viciado, o dependente químico, como também os seus familiares, os codependentes. O Cefa também oferece sessões à tarde. Para quem não pode ir à noite, todas as quintas-feiras, a partir das 14h30 e aos domingos, a partir das 18 horas, o Cefa oferece palestra, passe, atendimento fraterno e evangelização infantil. Veja agora a nossa grade de programação. Lá na Sudadharma, aqui em São Paulo, no bairro do Sumaré, o endereço está aí na tela, tá? Vocês atendem com medicina ayurvédica? Isso, como é o nosso trabalho? A Sudadharma é o templo onde tem as funções religiosas, espiritualistas, vamos falar assim. Em 94, por até uma recomendação da pessoa que passou todo o ensinamento que a gente conhece de Sudadharma hoje, que a gente passa ao público, recomendou que a gente montasse um instituto, alguma coisa que a gente pudesse ser o nosso trabalho, porque a minha família sempre trabalhou numa coisa absolutamente diferente da espiritualidade. E a gente trabalha com espiritualidade, a gente tem que ficar próximo, porque senão a gente vai se distanciando. Na hora que a gente vê aquilo que a gente precisaria fazer diariamente, a gente não faz mais porque o nosso trabalho acaba ocupando a nossa vida. Foi aí que a minha mãe e meu pai fundaram o Instituto Naradevachala, que é um instituto onde a gente leva esse trabalho para a população. Esse instituto ele funciona ali no bairro entre Sumaré e Pompeia, a gente está no
no meio dos dois ali, Perdizes, Sumaré e Pompeia, que fica na Rua Coriolano, onde a gente atende o público, fazendo atendimentos, consultas com a Ayurveda, onde a gente tem médicos, terapeutas fazendo as consultas, eu mesmo atendo lá também, onde a gente monta ali o programa da pessoa, onde a pessoa vai fazer em casa, um programa dura em média 90 dias, onde a gente tem os cursos de profissionalização também, para quem quer se tornar um profissional de Ayurveda, que dura 2 anos o curso, né? Então a gente vai fazendo... E outras coisas assim em relação também à cultura. religiosidade, à espiritualidade. A cultura indiana em geral. Cultura indiana. A gente tem lá quiromancia védica, astrologia indiana, a quiromancia indiana, astrologia Mahalila, que é um tipo de um oráculo indiano, meditação, curso de yoga, aula de yoga, curso de meditação, curso de yoga diferentes tipos, cursos de massagens tailandesa, indiana, aí vai tendo várias coisas diferentes, né? Ah, legal. Fora a parte cultural toda, vernissagem, lançamento de livro, a gente faz uma coisa, dentro da cultura indiana a gente tenta ali fazer o máximo possível, a gente trazer. Aí, gente, vocês estão vendo aí então, quem estiver interessado, né, quem estiver percebendo aí a profundidade, pode procurar lá o Naradeva Shela, né? Eu recebo e-mail assim quase todo dia com alguma coisa deles. Vocês trabalham para Juju. Tem uma equipe grande trabalhando lá, graças a Deus. Realmente está chegando e-mail. Olha, curso disso, curso daquilo, workshop, mais não sei o quê. Que bom, É um né? instituto grande que dá para a gente proporcionar isso ao público. Tá. Em relação à natureza, vai? As ervas, como é que vocês trabalham com tudo isso? Olha, na verdade, tudo na natureza a gente pode utilizar, desde o mineral, né, até o vegetal, passando aí por outros elementos. Então, hoje no Brasil, o Brasil tem uma infinidade de ervas, uma infinidade de alimentos, né? Então, a gente está cada vez mais estudando esses elementos daqui do nosso E a turma está importando. Muita gente importa, mas isso cada vez vai diminuir mais, porque quanto mais a gente usar a erva brasileira, o resultado vai ser melhor. Né? Tem erva que não existe no Brasil semelhante. Vamos dar um exemplo qualquer. Shatavari, que é uma erva típica, o Asparagus racemosus. É uma erva que a gente usa a raiz dela, que é da família dos aspargos. Né? Mas não é a mesma coisa que a gente tem aqui. Não tem no Brasil, não existe semelhante. Aí a gente importa. Mas tem muitas, tem mais de 100 ervas que existem exatamente a mesma. Por exemplo, cúrcuma longa, que é conhecido popularmente como o açafrão da terra. Né, conhecido como açafrão da terra ou como curcuma também, né, popularmente. Você encontra em qualquer mercado, qualquer supermercado, esses mercados centrais que tem nas cidades, né, aqui em São Paulo a gente tem vários, em todas as cidades do país a gente tem. Você vai lá e compra o curcuma, a gente tem na Índia exatamente a mesma coisa. E você pode usar para problema de pele, problema nos olhos. Na Índia é usado curcuma o nome, porque o nome científico, cúrcuma longa, né, aqui é conhecido como açafrão da terra. Né? Não é o zafrão, que é aquele pistilo que usa na paella, né? Não é a mesma coisa, é outra, é aquele que é uma rizoma, que é uma raiz amarela. Uma massinha amarela. Isso, lembra muito o gengibre, só que menor, pequenininho. É. O próprio gengibre, gengibre é um santo remédio dentro do Ayurveda, e dentro, acho que, de todas as medicinas no mundo. Né, o gengibre agora, nessa época do ano que a gente está entrando, começo de outono... Também, né? O sésamo, que é o gergelim. O gergelim também. Ambos, olha só, uma boa dica. O sésamo, que é o gergelim, e o gengibre. Ótimos componentes para a gente usar nessa época do ano. Tem 2 tipos de gergelim. Tem o amarelinho e o preto. É o sésamo, o negro, o preto e o branco, né? Que é chamado branco, é meio amarelinho. Exatamente. Qual a diferença o preto ele é mais forte do que o branco. Ah, é mais forte? Mais forte. Ele é muito melhor. Mas no Brasil é muito caro o preto, né? Então a gente acaba utilizando o branco. O óleo de gergelim que a gente tem é o branco, o que a gente compra no supermercado, o branco é mais barato. Eu acabo recomendando mais o branco pelo valor, né? É interessante. Várias culturas orientais utilizam muito o gergelim. Gergelim e o gengibre também, né? O gengibre. O ocidental não tem essa prática. Não, mas está cada vez aumentando mais. Você vai no mercado, você vê muito mais gengibre do que tinha antigamente. E ele é ótimo, essa época que a gente entra, outono e logo depois inverno, você tomar chá de gengibre todos os dias é ótimo porque mantém o corpo quente. E o nosso corpo é quente por natureza. E não é só na época de festa junina que não, estamos quentão. Exato. Mas tem muito a ver, né? Não é a festa junina, onde que ela é? Ela é exatamente no meio, né? Numa época fria. Você toma o gengibre para esquentar o corpo. E aonde entra o gergelim aí? A pessoa ela pode fazer a automassagem com óleo de gergelim, portanto que não tenha nenhum problema de pele, na época do outono e do inverno, para manter a temperatura corpórea quente. Agora, bem deixado que... Bem simples. Deixar claro que todos esses óleos, para ser utilizado, tem que ser
o extra virgem Exato. e prensado a frio. Exatamente, é de melhor qualidade. É de melhor qualidade, aliás, é prensado a frio, né? O extra virgem é prensado a É frio. prensado a frio, porque os outros já é tóxico. É tóxico porque usa muita química Muita para fazer, química para filtrar, para uma fazer série todo de o coisas. processo. O processo industrial, já entra no processo industrial. E fazendo o extra virgem, a primeira prensada, faz nos moldes do que fazia antigamente. Antigo. Que ele vem o óleo puro Vem o óleo mesmo, puro. pesado, né? É diferente. É diferente. O próprio azeite, que é conhecido como azeite, que seria o óleo de oliva, né? O melhor de todos é o extra virgem, sem sombra de dúvida, né? Mesmo com a acidez lá em cima, lá embaixo, mas o importante dele é... Não, geralmente o extra virgem, a acidez é mais baixa. É bem mais baixa. E ele é de excelente, você sente o cheiro realmente da azeitona, né? É outra qualidade para a gente até comer uma boa pizza com azeite de extra virgem. Né? Por isso é bom a gente deixar claro para o amigo telespectador que no caso do azeite, que consome mais o azeite de oliva, o óleo de oliva, tem que ser sempre o extra virgem Com e a certeza. primeira prensagem. Cuidado, porque muitos eles vendem gato por lebre, né? Gato por lebre, Porque verdade. você vai ler, tá lá. Na hora que você lê, você vai ver metade é óleo de soja e metade... É bagaça, não sei o que. Então tem que tomar muito cuidado, procurar sempre ler os Ou rótulos. se não, é apenas o aroma, né? Eles acrescentam o aroma também do produto. Uma coisa que eu sempre falo, que é importante para os meus pacientes, e falo para quem estiver em casa assistindo, lê o rótulo, lê. Se não conhece o que está escrito no rótulo, hoje a gente tem um negócio chamado internet. Olha, admitindo que o rótulo seja verdadeiro. Verdadeiro, porque E muitas nem vezes sempre é. Infelizmente. É bom, voltando também, nós falamos do pão integral, eu queria fazer uma deixa, que é difícil às vezes se encontrar. Hoje você tem uma máquina de pão que custa barato, uma média de R$200, você paga em pagamentos, você paga R$20 por mês, que você traz praticamente a padaria dentro de casa e o pão de alta qualidade. E você põe erva, põe uma série de coisas dentro. Nossa Senhora. É uma dica também, Eu tenho em casa, a gente faz, a minha esposa faz. Fica o pão maravilhoso, rápido, aquele cheiro de pão em casa, que é maravilhoso. E você pode até programar a máquina, né? Porque na determinada hora da manhã, né, o pão está quentinho. Ele faz de madrugada, na hora que você acorda, o pão está pronto. Você só tira ele e corta. Olha só. E é interessante que você mistura os ingredientes e a máquina faz tudo. É a padaria dentro de casa. Isso é boa. E em relação, por exemplo, a queima de ervas, incenso, defumações e tal, existe também alguma coisa Existe no dentro da Ayurveda, mas Ayurveda? aí a gente entra num aspecto do Ayurveda que é fascinante, que eu adoro, eu estudo muito, que é a parte do Ayurveda mais tradicional, não aquele que é ensinado dentro das universidades hoje. É um Ayurveda mais feito dentro nas tribos, nas aldeias, né? Que são as defumações, você usar o aroma e tudo mais. Vamos levar em consideração uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, que hoje existem muitas pesquisas que qualquer tipo de fumaça sendo inalada em grande quantidade, ela vai ter processos tóxicos igual ao do cigarro. É uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro, que muita gente entra lá no meu instituto e fala, nossa, vocês não acendem mais incenso aqui? Eu falo, não, existe hoje uma lei no Brasil que não é a lei pro cigarro, a lei é da fumaça, né? Então, o incenso, ele tem muita fumaça que pode fazer mal. Dependendo como é feito o incenso, ele faz mal da mesma forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Mas existe também essa parte de defumações, limpezas, tudo banhos. que é exagerado, né? Sim, com certeza. Você, por exemplo, vai abrir, eu no meu escritório de advocacia, eu abro de manhã e eu acendo um incensinho e acabou. Com as janelas abertas, sai acabou, o cheiro. Tal, né? O negócio fica gostoso, tal. O problema é quando é a mesma coisa do cigarro, fica fumando dentro de um local fechado e aquela fumaça não sai. Mas aí não há quem aguente, já tem um incenso, a erva mais cheirosa do mundo, ninguém vai aguentar ficar lá dentro. Né? E veja bem, o Ramatiz ele explica o seguinte, que a planta, ela vai absorver o prana. Exato. Então ela fica super energizada. Quando você queima o incenso ou a defumação, você está usando aquela energia para trabalhar nos corpos sutis. É mais ou menos por aí também? A mesma coisa, exatamente. É exatamente a mesma coisa. O chá é a mesma coisa, só que é a água que você está colocando dentro. O prana sai da planta e vai para a água e a água você ingere. Na defumação, você faz isso através da fumaça tocando a nossa pele, que é o maior órgão do corpo, sendo o maior órgão, é o órgão que mais absorve prana, né? Não é o que a gente alimenta, é o que a gente sente, porque na Ayurveda, a nutrição, ela não é só aquilo que a gente come. Nutrição está nos 5 sentidos: paladar, olfato, visão, o toque,
paladar, olfato, visão e o que a gente escuta. Né? Então, os 5 sentidos. E também na Ayurvédica ensina como entre os chineses e os japoneses a arte de tomar chá. Sim. Existe todo um ritual de tomar chá, não é mecânico. Não é mecânico, né? Né? Você tem existe e todo os tipos, um ritualista, um ritual para cada tipo de chá. Os mais tradicionalistas só tomam chá quando tem necessidade na Índia. Por que você está tomando chá de gengibre? Já me perguntaram na Índia. Porque eu gosto. Não, você só deve tomar quando você tem necessidade. Né? Eles são muito, às vezes, no Ayurveda você só ingere aquilo que você tem necessidade. Eles falam, você só vai comer aquilo que teu corpo está pedindo. Você não vai comer mais. O brasileiro tem essa mania de comer muito. Eu acho que isso é uma cultura que com o tempo ela vai crescer, né? De você se alimentar com o que precisa, não o que é gostoso. Exatamente. Porque hoje muita gente gosta do gostoso e não do certo. E comer muito, né? E não o certo. Houve uma pesquisa há uns 4, 5 anos atrás da Organização Mundial da Saúde. Não estamos nem falando das medicinas mais complexas e tal. Organização Mundial da Saúde. E eles chegaram à conclusão de que o ser humano normal, médio, come 3 vezes mais do que precisa. Ou seja, 1/3 daquilo que está no seu prato já te alimentaria. Poderia alimentar até outro que precisa. Sim, os outros 2/3 é glutido. E outra coisa, eu me lembro que quando era pequeno, né? Minha mãe ficava toda feliz quando repetia. Repetia grudice, gente. É verdade. Nossa, as crianças repetiram e tal. Né? Meu pai chegava à noite e era toda feliz. Você sabe que tem alguns dados que até chocam mais, que tem algumas regiões do Brasil que acha que ter saúde é comer muito e defecar muito. É exatamente ao contrário. Não, você comer pouco e automaticamente você não vai defecar. Tem que defecar. Mas não precisa defecar tanto assim. Óbvio. Né? Não, mas aí tem que defecar o proporcional. Na Ayurvédica ensina que quando começa a digestão, que tem que mastigar bem, tem que triturar bem, não pode fazer muita mistura. Exatamente, a mesma Quanto mais natural possível, melhor. Se possível, arrancar, colher na mesma hora, ou mais recente possível. Exatamente. A única coisa que é bem diferente do que a gente conhece é as misturas dos alimentos, porque os alimentos a gente se baseia pelo sabor. No Ayurveda a gente tem 6 sabores. Os 5 conhecidos de todo mundo e extra o sabor adstringente. Adstringente é aquele sabor que quando a gente come um caqui, sabe, que fica aquele gosto amarrado na boca. Fica amarrando. Né? Esse é o sabor adstringente. O resto a gente conhece. Salgado, doce, picante, azedo e o... Azedo, sempre me foge um. Azedo e amargo. E a gente tem o adstringente, que é o 6º sabor. A junção dos alimentos também tem uma grande diferença. Você misturar, por exemplo, só para concluir, uma coisa bem simples para a gente entender. Você vai tomar o suco de limão. Suco de limão é azedo. Azedo. Se você coloca açúcar, que todo mundo faz, o açúcar tira o sabor azedo. Então, para que você toma suco de limão? Se a função do limão é trazer o sabor azedo para dentro de nós. Isso é o raciocínio ayurvédico. Se você quer tomar o sabor azedo, você vai tomar o sabor azedo. Você não pode colocar um outro sabor que vai mascarar o outro sabor. E aí não vai ter função nenhuma. Porque o sabor azedo ele tem uma função extremamente importante. Agora, vamos falar da culinária. Na culinária, geralmente os pratos indianos são picantes demais. São. É o popular, né? Popular, né? Popular. Quer dizer, entre os restaurantes... Sim, muito. Né? É muito picante. Eu brinco que a gente tem 3 níveis de picante na culinária indiana. Picante, muito picante e extremamente picante. Não tem outro tipo. Se você entrar num restaurante indiano, não falar nada, não dá para comer a comida. Não, é impossível. É impossível. É impossível. Agora, por que essa culinária para a massa, entre popular, é picante demais? Tem alguma razão? A ayurvédica não é assim, tá? Isso é o popular, é a mesma... Isso é uma cultura. É a cultura. Cultura do país. É a cultura do país. Né? Porque claro. você vai pra Bahia é a mesma coisa. Comer um bom e velho acarajé baiano, tem pimenta pra caramba. Você vai perguntar se você quer quente ou frio. Se você falar que é quente, você tá ferrado. Pimenta mesma coisa no México também, exatamente. No Chile. Mas o Ayurveda, ele não faz parte, é separado. Não faz parte. Não faz, é diferente. Eu estava falando uma coisa muito interessante, e o Zanotti entrou com essa questão, exatamente dos paladares, né? Por exemplo, você falou uma coisa que eu achei importante. O azedo, o amargo, tem uma função. Como que é isso? Porque a gente volta nos elementos.
Cada um desses sabores é composto de 2 elementos. Então, o sabor, por exemplo, que corresponde ao elemento, vamos colocar o picante, que corresponde ao elemento fogo, ele aumenta qual biotipo? O pita. Que o pita que tem é o único que tem o elemento fogo. Quando está baixo o pita, você precisa aumentar. Exatamente. Então, por exemplo, eu estou com excesso de capa, que é elemento água. O que eu tenho que aumentar? Fogo. Então, que tipo de alimento que essa pessoa vai comer? Picante. Tá. O que seria, mais ou menos? Todas as pimentas, o gengibre, né? Tem alguns alimentos que criam esse elemento picante, mas você pode cozinhar um arroz, por exemplo, com elemento picante, com gengibre. Tomar uma sopa de raízes com pimenta, gengibre, uma série de coisas. Ah, então o gengibre pode ser misturado no arroz? Pode. Você tira do arroz... Uma sopa, colocar gengibre? Uma sopa de arroz, por exemplo, a famosa canja, que é bem popular no Brasil, não é verdade? Na Índia também existe a canja, né, com frango ou sem frango, né, mas é popular também, acho que no mundo inteiro, né, porque é uma coisa tão comum. A batatinha com alguns legumes, arroz e o frango não frango. Você pode colocar um pedaço de gengibre de um dedo ou meio dedo e cozinhar junto. O que você vai fazer? Você vai tirar o efeito negativo do arroz. Que é o quê? Aumentar muco. Que ele aumenta muito muco. Não, o arroz... Ele é muito frio. O arroz polido aumenta muco. É o branco. Integral, não. O branco. O integral, ele aumenta muito o movimento peristáltico. Então, ele não deixa isso acontecer. Mas ele aumenta do mesmo jeito. São, na verdade, assim, o arroz integral, ele aumenta pouco e o outro aumenta muito. Né? Mas, aliás, lógico. não só o arroz... A farinha também branca? Farinha, muito, os laticínios, né? E outras coisas. Aumenta muito o muco. O muco é capa. Né? Porque muco é composto de elemento água e terra. Então é aumento de capa. Então se você põe o elemento picante naquilo que aumenta a capa, você já corta o efeito daquilo. Então, como a medicina ayurvédica trata o excesso de muco devido à alimentação errada, então qual é a sintomática de excesso de muco e carência de muco? O que acontece? Carência de muco é uma desarmonia. É o excesso de vata. O excesso de vata faz a pessoa não ter muco nenhum no seu organismo. E o excesso de cafa faz ter muito muco no organismo. E aí dá uma série de sintomatologia. Uma série de sintomas. Por exemplo, a pessoa com nada de muco é uma pessoa muito magra, né? A pessoa ela tem secura interna, é uma pessoa que vai defecar e as fezes é tão seca, que na hora que vai sair pelo ânus chega até a criar fissura no ânus, de tão seco que é internamente. A pessoa é seca que ela tem que beber água porque ela não tem mais saliva. O excesso de muco, que é o capa, já é o inverso, é a pessoa que está obesa. A pessoa ela está com tanto muco que os esrotas, que são os canais do nosso corpo, as veias, o intestino, fica com excesso de gordura. Qual é um exemplo o que mais mata no Brasil hoje? Acho que no mundo. Sim. Infarto. Infarto, que é o quê? Excesso de muco, de gordura na veia. Exatamente. E no caso eu estava lendo na medicina ayurvédica, eles usam muito a manteiga clarificada, que é o ghee. É o ghee. E que se faz o ghee, é muito simples se fazer o ghee. Você lembra, o senhor tem quantos anos? 75. 75. O senhor deve ter pego isso. O senhor lembra que antigamente, quando não existia geladeira, ou não era comum ter geladeira em casa, que as nossas mães, avós, no caso da sua mãe, no meu caso da minha avó, elas lavavam a manteiga para guardar nos potes? O ghee é parecido. É a mesma coisa. É uma forma de você lavar, tirar as impurezas da manteiga, lavar e colocando no fogo. Então você lava, bate a manteiga, põe no fogo, tira as impurezas, lava de novo, põe no fogo e assim vai indo. Você lembra disso? Lembro. Veja como o processo industrial como que é maléfico, né? Eles acrescentam na manteiga um monte de substância tóxica, principalmente sebo, e quando você derrete, geralmente numa frigideira, forma aquele muco, forma aquele resíduo. É isso que entope as veias. Qual era o índice de infarto na época das nossas mães, avós? Quase zero. Porque a manteiga era lavada. Era lavada. A manteiga tinha outra cor, outro gosto, outro tudo, né? Era outra. Hoje se usa a margarina, que é mais maléfica do que a manteiga. Pelo amor de Deus, tem até farinha lá dentro, tem qualquer coisa lá dentro. O que sobra, eles fazem aquele coisa lá. Bom, gente, o papo foi maravilhoso. Espero que vocês possam ter, né,
captado tudo isso que a gente falou aqui, que é para ajudar a gente, né? E se estiverem mais interessados, vocês podem procurar o Eric, a Margarete, lá no Instituto Naradeva Shella. Tem aí na tela todos, né, o site, telefone, endereço, tá? E aí vamos aproveitar, né, essa cultura maravilhosa que é milenária e que, como o Eric disse no programa passado, é o berço da espiritualidade na Terra, né? Tá bom? Eric, muito obrigado. Foi muito agradeço. bom ter você aqui nesses 2 programas. E olha, vai ficar todo mundo com gosto de quero mais. A gente volta depois de um tempinho. Foi muito bom. Aprendi um pouquinho sobre a Ayurvédica. Eu aprendi muito também. A gente sempre aprende. Então, vamos fazer assim. Um pouquinho mais à frente eu te convido de novo. Tô sempre Aí quando você voltar da Amazônia, aí você vai trazer outra experiência. Pode ser uma boa. Aí a gente marca de novo. Fala só sobre isso. Tá bom? Você quer deixar a sua despedida pro nosso... Eu gostaria de fazer uma coisinha simples assim. Eu sempre gosto de terminar minhas aulas fazendo um mantra que o significado é muito bonito. O mantra é muito simples, é Subhamastu Sarva Jagatam, que todos os seres sejam felizes. É isso aí. Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa. Muita paz, muita luz. Até a semana que vem, se Deus quiser. Zana? Amigo e amiga, foi muito gratificante estar junto com você. Até o próximo programa.